Psicologia e medicina tradicional chinesa. Bate-papo que a gente vai ter agora. Então, se você acha que isso pode contribuir aí para você e a tantos outros, curta, compartilhe. A gente vai ficar feliz de saber que as pessoas estão conhecendo essa história de psicologia aplicada à medicina tradicional chinesa. E dentro desse pacote, análise do discurso, porque afinal de contas, o que significa psicologia? Ora, a grosso modo, e para ser estrito, logos, então conhecimento, conhecimento do funcionamento psíquico. Então fala-se, portanto, de aparelho psíquico, usando, claro, uma referência teórica específica. De toda maneira, o bate-papo que eu gosto de ter quando sou convidado para falar de psicologia e medicina tradicional chinesa parte do princípio da minha formação ocidental. Sou graduado em psicologia e aí, nesses 30 anos me dedicando a pensar a saúde mental, usando essa referência, em algum momento dessa trajetória, eu quis conhecer até para dar conta de pensar que existia também um ferramental parede meia ali com o meu fazer, que pudesse oferecer, já que naquela época, aquilo que eu estava acompanhando em consultório, dividindo a clínica, esse fazer da saúde mental com outra profissão, com outros profissionais, ainda assim a gente estava vivendo naquela época um momento de condensação do transtorno depressivo do humor, onde os pacientes estavam, apesar de psicoterapia quase que todos os dias da semana, se não todos os dias da semana, e tantas outras intervenções cabíveis naquele tempo, ainda assim refratários a essas intervenções. Quando então eu conheci a medicina tradicional chinesa a partir da primeira ferramenta, que é a acupuntura, e aí, nesse tempo aí de 18 anos, me dedicando aos conceitos básicos da medicina tradicional chinesa, a provocação de, mas como que este compêndio que sustenta uma praxis de regulação energética pode favorecer o estabelecimento da saúde mental? Muito bem. O que a gente conhece de Ocidente para a psicologia é um fazer técnico que se ampara nos conhecimentos das ciências biológicas e também nos conhecimentos da filosofia, da antropologia, da sociologia e todos aqueles que vão, de alguma maneira, fazer lastro para que uma ferramenta clínica possa surgir capaz de não só conhecer criteriosamente os compartimentos da mente humana, portanto, a habilidade, a partir de algumas ferramentas, de identificar habilidades, aptidões, estrutura de personalidade, persona, que é um termo que, noutra ocasião, por exemplo, na gravação do podcast, do IncisaCast, quando eu gravei os 5 elementos, como que o chinês fez o casamento ou percebeu que a função psíquica imediatamente se parece ou é uma contínua relação do psiquismo com a função energética e com a estruturação elementar de cada um daqueles dispostos na teoria de base da medicina tradicional chinesa, quando nessa ocasião, num desses capítulos, eu falei sobre a construção no teatro grego, no teatro romano, de uma máscara onde se fazia um furo personare. Gosto de lembrar disso. Personare para o som sair. Então, o meu comportamento, a minha estrutura de personalidade é a forma como o mundo escuta o som que sai de mim a partir do meu comportamento. E quando esse som chega no intramuros dos consultórios de medicina tradicional chinesa, sobretudo da acupuntura, é preciso, enquanto se estabelece o cumprimento dos 4 tempos diagnósticos em medicina tradicional chinesa, a saber, interrogatório, audição e olfação, palpação,
e inspeção, brilho dos olhos, brilho do cabelo, principalmente inspeção da língua, também é preciso escutar quando o sujeito diz de si, o que ele diz de si. Partindo de qual princípio? Ora, partindo de que se metade da saúde energética do sujeito se destina a cumprir as funções fisiológicas, a outra metade se destina a cumprir as funções psíquicas. Então, quando a gente bate um papo sobre psicologia e medicina tradicional chinesa, a gente leva em consideração uma forma própria, oriental de se pensar o comportamento humano, que está muito intrincado com a forma como o sujeito lida com as emoções, sem tangenciamento de um jeito ocidental de parametrizar, codificar, elencar estruturas de personalidade e suas principais características. Mas esse brinde, essa refeição pode ser feita de maneira comum, sem prejuízo dos construtos, nem de um e nem de outro. Explico-me. Quando um paciente chega no consultório e fala: eu não dou conta de esperar o outro fazer nada para mim. Se eu preciso de pedir e o outro faz no tempo dele, já não serve para mim. Eu sou muito correto, corretíssimo. Eu não deixo passar uma vírgula. O combinado que eu fiz é combinado. Se eu fechei que eu vou te pagar tantas prestações, eu nem durmo se eu não te pagar aquilo. Isto fala de alguém que diz de si rígido. E aí, diz de si rígido na relação interpessoal. Então, conhecer um comportamento a partir do logos do psiquismo, que é um legado ocidental, com uma marca de uma estrutura de personalidade, à luz da teoria psicanalítica, por exemplo, chamada neurose, e uma subestrutura chamada neurose obsessiva, onde rituais, ideias fixas que começam a interromper a continuidade histórico-vital daquele que agora em sofrimento busca os consultórios, fala de uma inflamação, como eu gosto de dizer, da estrutura de personalidade. Isso, se eu escuto no texto que o sujeito leva quando me procura como acupunturista, eu vou escutar, do ponto de vista energético, não cumprimento de qual função, de qual alma que está abrigada em qual órgão. Então, a proposta de pensar a psicologia na medicina tradicional chinesa é antes entender exatamente aonde nasce essa história de estudar o psiquismo humano, não só para se consolidar uma nosologia, uma nosografia, antes disso, para fazer aquilo que o profissional psicólogo é convocado e convidado a fazer, que é, com muita atenção, medir todos os compartimentos que podem utilizar habilidades e aptidões de um sujeito para que ele possa ser inserido num fazer, e numa rotina, uma estrutura de comportamentos e numa estrutura conceitual que promovam a sua felicidade e daqueles que estão à sua volta. Mas também, se necessário, diante de um processo de adoecimento psíquico, tentar identificar, primeiro, o que é adoecer psiquicamente à luz dessa teoria e transliterar isso sem que psicologizemos a medicina tradicional chinesa e o ferramental acupuntura, mas que, sendo sabedores de que existe esse parâmetro chamado estrutura de personalidade e o processo de adoecimento, identificar energeticamente como a gente poderia corrigir isso. E então, o discurso que eu trago aqui como uma alegoria é de alguém cuja madeira está ressecada, portanto, seguramente, depois de se cumprir os 4 tempos diagnósticos,
vai se identificar uma falta de fluidos, que pode ser a parte mais yang desse yin, a que vamos chamar de Yin, ou já o comprometimento da parte mais sólida desse yin, que vamos chamar Shui, de tal maneira que essa madeira não consiga balançar para fazer o jogo de cintura necessário para que a relação interpessoal possa ser tolerada sem prejuízos. E aí o sujeito passa a ter um desconforto na relação interpessoal quando ele se diz extremamente rígido e que ele não dá conta que a coisa não aconteça do jeito que ele planejou, porque não é possível a esse sujeito flexibilizar. Entender que as coisas jamais ou dificilmente saem parametralmente como ele estabeleceu. Esse bate-papo a gente vai ter em outros momentos. Esse bate-papo a gente pode fazer presencialmente nos cursos que são oferecidos no Incisa. Esse bate-papo a gente pode fazer de maneira desmembrada lá no IncisaCast. Mas esse bate-papo pode acontecer também agora. Estamos aí com uma proposta de falarmos sobre análise do discurso, que na nossa página aí, tanto no site quanto nas nossas redes sociais, vocês vão encontrar as referências com datas para esse nosso encontro. Foi um prazer muito grande contar um pouquinho disso que eu penso a respeito da psicologia e da medicina tradicional chinesa, e eu te aguardo. Até! E se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva lá no nosso canal, que daqui a pouquinho a gente segue conversando sobre outros temas como esse. Até!